Esmirna, a última igreja do Apocalipse. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 8 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, e a tua tribulação, e a tua pobreza, mas te digo que és rico, e as mentiras dos que se dizem judeus a teu respeito e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, porque eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Diga graças a Deus. Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar a tua palavra que está sendo ministrada nessa noite. Glorifica o teu nome, e que eu diminua e tão somente o Senhor apareça. Que a glória devida seja dada a ti. Fala com a tua igreja, fala também comigo que sou o anjo da igreja. Fala também, Senhor, com o teu povo de uma maneira especial. Que o teu Espírito Santo possa ter liberdade para nessa noite tratar os corações. Pai, nos dê, Senhor, a oportunidade de contemplar as revelações da tua palavra, do teu poder e da tua glória. É assim que nós oramos no nome de Jesus. E você diz? Amém. Pode tomar os seus assentos. Aleluia. Tá ótimo aí, viu, Jacques? Está show de bola. Esmirna era conhecida como a cidade mais bonita da Ásia. Esmirna era chamada como ornamento da Ásia, como a coroa da Ásia. Foi elogiada até por autores seculares muito conhecidos daquela época. Um grande romancista chamado Luciano de Samosata, ele, quando vai escrever sobre Esmirna, ele diz: era a cidade mais bonita da Licônia. Um grande filósofo grego chamado de Apolônio de Tiana, ele escreve dizendo: Esmirna era a cidade mais bonita que existia debaixo do sol. Olha a expressão. E o cenário de Esmirna era beleza. Se tinha cidade bonita, bem feita, se chamava Esmirna. Era o ponto turístico mais famoso de toda a Ásia, de todo o mundo daquela época. Esmirna está localizada perto do mar, daí também, da sua vantagem, as suas praias. Foi construída em cima de um porto, assim como tinha Éfeso. Esmirna também chamava assim muita atenção pelas águas, pelas questões marítimas da sua região. E as suas ruas eram tão bem construídas que alguns autores diziam que as ruas de Esmirna eram como ruas de ouro, né? Foi daí que João tirou aquela expressão, ruas de ouro, né? Esmirna era um exemplo de uma cidade projetada, muito bem feita, muito construída sobre uma arquitetura admirável. Se você puder depois, quando chegar em casa e pesquisar sobre a Esmirna dos tempos bíblicos, você vai ver que é uma beleza. Hoje Esmirna se chama Turquia, e a Turquia, ainda é um dos países mais bonitos do mundo. A Turquia, o novo nome batizado da antiga cidade chamada Esmirna, é sinônimo hoje de beleza,
Seus aspectos naturais fazem inveja até o Brasil, por ser uma cidade oriental, mas projetada para dizer ao mundo que eles entendem do que é bonito. Então Esmirna também se orgulhava muito por ser um centro cultural. Esmirna tinha um estádio famoso de esportes, tinha o maior teatro aberto ao público de toda aquela região. E Esmirna era também um grande centro comercial turístico importante. Esmirna ficou conhecida também pelo seu investimento em música. Os instrumentos que nós temos hoje, todos eles foram projetados na antiguidade, aperfeiçoados em Esmirna. Esmirna era sinônimo de louvor, de música. O primeiro, como eu posso dizer na linguagem de hoje, o primeiro programa de show de calouros, oferecendo um prêmio para quem tocasse ou cantasse melhor, foi em Esmirna. Então Esmirna também era um centro musical que havia naquela época. Parece até que cada cidade dessa, aonde através do apóstolo Paulo Deus implantou cada igreja, tem alguma coisa da igreja do tempo de hoje. Você já percebeu? E todas essas informações são importantes para a gente entender que a igreja em Esmirna, ela sofreu uma perseguição que nenhuma das outras 6 igrejas haviam sofrido ainda. E Esmirna, a cidade de Esmirna, eles tinham um pacto com Roma, chamado de Pax, que foi a palavra que deu origem ao que nós chamamos de Pix. Pax Roma era uma espécie de acordo financeiro que passava por Esmirna sem precisar consultar os publicanos e cobradores de impostos. Então o Pax que existe em Esmirna dava aos habitantes dessa cidade liberdade econômica. Eu pagava aqui e o meu dinheiro era acreditado na hora para quem estava recebendo, sem precisar de um soldado romano intermediando aquela transação bancária. Só Esmirna tinha isso. Coincidência, né? Pax, Pix, né? Parecido. Então, Esmirna tinha essas questões. E diferente das outras cidades, Esmirna sofreu muito porque a igreja de Esmirna era uma igreja muito que se posicionava para as coisas. Era uma igreja que fazia questão de que o Império Romano soubesse de que o que eles diziam era não, e que o não deles não ia mudar. Sofreram porque em 195 a.C. eles foram obrigados a adorar a deusa de Roma, né? Os deuses de lá, e eles não aceitaram. Perseguição, muita gente morreu. Em 26 depois de Cristo, construíram um templo para adorar o imperador Tibério. E aí a igreja não aceitou perseguição. Depois veio o imperador Calígula, 34 a 41 depois de Cristo. Ele queria ser adorado como Deus, perseguição. Depois veio Nero. Hermínia foi mais quem sofreu nas mãos de Nero. Nero afirmava não ser adorado como um Deus, mas ser o próprio Deus dos deuses. Ele queria ser o Deus que estava acima dos deuses. Perseguição em Esmirna. Depois vem o imperador Domiciano, que quem não adorasse teria que ser morto ao fio da espada. Então imagina tu congregar numa igreja que o povo não tinha paz para professar a sua fé. Em Esmirna, eles aplicaram fanaticamente o decreto de Domiciano, foi o mais pesado, porque não era só se ajoelhar, era todo um culto ao imperador. E eles queriam forçar as igrejas a adorarem, a reservarem dias específicos do seu culto para receber o imperador
imperador ser a figura adorada durante aquele culto. É por isso que no versículo 8, a Bíblia começa dizendo assim: escreve ao líder da igreja de Esmírnia. Quem diz isso é o primeiro e o último. O Império Romano acreditava que toda vez que um novo imperador ressurgia, um novo Deus substituía o imperador anterior. Um Deus morria para que um novo Deus pudesse assumir o seu lugar. E aí tem tudo a ver com Jesus, porque Jesus vai dizer assim: olha, escreve à igreja de Esmírnia que quem vai falar isso é o primeiro e o último. Jesus estava dizendo para a igreja de Esmírnia: antes de mim não haverá Deus, depois de mim não haverá Deus. Eu sou o único Deus que deve ser adorado. Jesus disse que Ele é eterno. Jesus disse que Ele é Deus Todo-Poderoso. Jesus disse que Ele não pode ser substituído. Jesus disse que Ele não é como aqueles deuses romanos são. E aí Ele vai dizer: eu sou o primeiro e o último. Roma entendia que vinha um, morria e vinha outro. E Jesus estava dizendo: depois de mim, Deus nenhum haverá. E Ele vai dizer também no verso de número 8: eu sou o primeiro e o último, eu sou o que foi morto e reviveu. Olha que maravilha. Eu sou o que foi morto e reviveu. Por que Jesus começa a carta a essa igreja dizendo isso? Porque eles acreditavam que quando um Deus morria, esse Deus não poderia mais retornar na figura de um novo imperador. Jesus explica aqui que Ele tem o poder sobre a vida. Jesus está dizendo para a igreja de Esmírnia que, diferente dos deuses de Roma, diferente dos deuses pagãos, Ele é um Deus que não pode morrer. Satanás não pode matá-lo, a morte não pode derrotá-lo. Eles acreditavam que até os deuses, quando morriam, não retornavam mais. Mas Jesus está dizendo assim: igreja de Esmírnia, eu morri, mas eu revivi, porque a vida está nas minhas mãos. Apocalipse capítulo 1 versículo 17, Jesus disse assim: aleluia, e Ele pôs a mão sobre a minha destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que fui morto e que vivo, e vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. O que Jesus estava dizendo é: a morte e o diabo não podem me destruir. Lembra da viúva de Naim? A viúva de Naim perdeu seu filho, mas quando eles estavam a caminho do cemitério para enterrar a criança, quem estava entrando na porta da cidade? Jesus chega até o esquife, até o caixão, coloca a mão sobre o esquife e diz ao menino: menino, levante. E o espírito da vida ressuscitou o menino. Depois veio a filha de Jairo, filha do sumo sacerdote, estava morta. E quando Jesus chegou lá, Jesus disse a Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Jesus põe a mão sobre a menina e diz assim: a menina, talita, são palavras em hebraico. Jesus diz talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta. E a Bíblia diz que a morta ressuscitou. Houve também o próprio, aleluia, amigo de Jesus, Lázaro, já estava morto há 3 dias, já era o 4º dia, o seu corpo já estava em estado de decomposição. Quando Jesus vai para a porta do cemitério e grita dizendo: Lázaro,
Lázaro, eu sei que já faz 4 dias que você morreu, mas eu estou dizendo, vem para fora. E Jesus, quando estava na cruz do Calvário, o diabo pode ter pensado, agora nós ganhamos, agora nós vencemos, mas Jesus na cruz do Calvário, ele disse, tetelestai, que significa está consumado. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo para a igreja de Esmirna? A vida e a morte está nas minhas mãos. Aquele que entregar a sua vida por amor a mim, de maneira nenhuma perderá. Eu sou a ressurreição e a vida. Empresta a tua mão para Jesus usar e diga para a pessoa que está do seu lado, toca nela e diga assim: Jesus tem o poder de restaurar a vida até depois que alguém estiver morto. Alguém pode glorificar a Jesus? Aleluia. Jesus é aquele que está andando nas igrejas e ele sabe de tudo o que acontece. Ele estava ciente da tribulação que estava em Esmirna. Olha o verso de número 9. Eu conheço as tuas obras e a tua tribulação e a tua pobreza, mas para mim tu és rico. E as mentiras, as blasfêmias que os da sinagoga de Satanás estão inventando ao teu respeito. Se dizem judeus, se dizem meu povo, mas mentem contra vocês. Jesus está ciente do seu sofrimento. Aleluia. Jesus apenas não conhece o sofrimento da igreja, mas Jesus se importa com isso. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas. Jesus passou tribulações quando estava na terra, e mesmo não tendo feito nada de errado, foi crucificado pelos outros pecadores. Então Jesus está ciente da sua tribulação e da sua aflição. Diga para alguém que está do seu lado, diga: Jesus sabe o quanto está sendo difícil para você. Jesus sabe. E essa palavra, eu conheço a tua tribulação, é uma palavra grega para pressão, agressão, adversidade. Jesus sabia que aquele povo estava passando por uma luta muito grande, está ciente de cada fardo que cada um carrega. E a carta à igreja de hoje é para o povo que está passando por uma luta nesse momento. Quando o peso do mundo estiver grande demais sobre os seus ombros, quando a tempestade, as adversidades da vida estiverem limitando, você não estiver mais conseguindo carregar, Jesus sabe e Jesus se importa. Repita assim comigo, diga assim: Jesus sabe. Mais uma vez, diga: Jesus sabe e Jesus se importa. Mais uma vez, diga: Jesus sabe e Jesus se importa. Mais uma vez para o diabo ouvir, diga: Jesus sabe e Jesus se importa. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 ao 7, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, a sociedade demoniza aqueles que perseguem, para tornar a perseguição mais aceitável. Na ótica de Deus, o sofrimento é um tipo de ferramenta de trabalho. Então, pastor, mostra algumas maneiras pelas quais aquele povo foi demonizado e perseguido. A igreja de Esmirna foi acusada de canibalismo. Não tem a ceia? O que a gente diz a ceia? Este é o meu corpo que é partido por vós.
comam do meu corpo, tomam do meu sangue. Aí alguns, os judeus, irmãos, os judeus sabiam que isso era um símbolo, mas por maldade, eles iam até o Império Romano e diziam: ei, naquela igreja ali, estão comendo carne humana. Só para prejudicar os crentes de Hermínia. Eles foram perseguidos, acusados de canibalismo por causa da Santa Ceia. Lá existia uma festa chamada Festa do Amor, que era um dia do mês reservado para aqueles que tivessem mais condições. Levava o suprimento para o templo de Esmirna, para que os mais pobres pudessem receber o alimento. A gente chama de Cesta do Amor, mas naquela época se chamava Festa do Amor. Era um culto só para entregar alguma coisa. E o povo se abraçava, e o povo ria. E aí eles acusaram deles serem imorais. Olha, estão fazendo safadeza na igreja de Esmirna, porque era um culto de porta fechada. Chamava-se culto das primícias. Aí os judeus diziam que eles estavam se prostituindo dentro do templo. Está pensando que não tem gente miserável no mundo, não é? Também foram acusados, isso aqui foi só o que eu achei na história da igreja, historiadores falando sobre isso. Foram acusados de incesto, porque chamavam um do outro de irmão. Pai do Senhor, irmão, a gente faz isso? Pronto, os judeus disseram: eu vi uma pessoa chamou do outro de irmão e se beijando. Como é que pode dois irmãos se casar? O povo miserável, né? É um modo de chamar a pessoa de irmão. Incesto é relação sexual entre familiares. A Bíblia proíbe. Aí os judeus, para distorcer o que acontecia lá, começaram a dizer: esse povo se casa com gente da própria família. Está pensando que a vida desse povo aqui era fácil? Fora as perseguições, que tinha que adorar os outros deuses, se não adorasse morria a fio da espada, degolado. Eles foram acusados também de incendiários. Por quê? Porque nos cultos pregavam sobre o fogo, sobre a vinda do Espírito Santo, que o fogo, para o povo do mundo, o fogo tem a ver com o inferno, né? Tem nada a ver com o inferno. Deus é tratado como o Senhor do fogo. E a igreja de Hermínia era uma igreja muito fervorosa. E eles pregavam muito a registros antigos da igreja de Esmirna, falando sobre o fogo do Espírito Santo. E aí eles acusaram, dizendo que a igreja estava se preparando para tocar fogo nos soldados romanos. Olha para isso. Está tudo documentado na história da igreja. Foram acusados de ateu. Por quê? Porque eles não acreditavam nos outros deuses, acreditavam apenas em um Deus que não podia ver, que não podia tocar, que não tinha nenhuma representação dele. Aí os judeus diziam: esse povo não acredita em Deus nenhum. Essa história de Deus que ninguém vê, que ninguém toca, que ninguém sabe onde está, esse povo é tudo ateu. Foram acusados também de ser rebeldes. Por quê? Porque quando o Império Romano mandava fazer as coisas, adorar a eles não aceitavam. Irmãos, e hoje? Tem gente assim não? Que fala mal da igreja, que fala mal de pastores, que fala mal de obreiros, sendo que é mentira ou distorce a realidade, simplesmente porque eles são da sinagoga de Satanás. Irmão, quando você fala de uma pessoa sabendo, tendo a intenção de manchar a honra dela, há uma influência, está no texto, do próprio Satanás na sua vida. Fofocar já é pecado, imagina fofocar por influência, levantar um falso testemunho contra alguém que está na presença de Deus. Imagina hoje a igreja é chamada de quê? De intolerante. Nós somos os intolerantes. O povo precisa entender que a igreja, ela está aberta para todos, mas não está aberta para tudo.
Nós aceitamos todos, mas não aceitamos tudo. Hoje nós somos acusados de traficantes do ódio. O povo do ódio, quem são os crentes? Hoje nós somos acusados de homofóbico. O mundo precisa entender que a gente não condena o homossexual. A gente condena o homossexualismo. A gente não condena o divorciado. A gente condena o divórcio. A gente não condena o traficante. A gente condena o tráfico. A gente não é contra as pessoas. A gente é contra a prática delas. E somos acusados de radicais, de extremista, de bolsomínio, de fanático, de um monte de coisa que a igreja não é. Por quê? Porque estamos falando o que está na palavra. E a igreja de Esmirna enfrentou isso da pior maneira possível. Hoje, há pessoas morrendo na Rússia, Coreia do Norte, China, Cuba, vizinho nosso aqui, Bolívia, Venezuela, alguns países da África, por pregarem o evangelho, são acusados de crimes terríveis. Vocês acham que Jesus foi crucificado por quê? Porque era uma pessoa boa? Irmão, ninguém crucifica gente boa. Jesus foi crucificado porque falou o que ninguém tinha coragem de falar. Jesus falou boas verdades. Jesus disse assim: olha, a mulher que é divorciar do marido, a não ser por morte ou adultério, está em prostituição até ele morrer. Quem está preparado para ouvir isso? Se casar de novo, morre em prostituição e vai para o inferno, ela e o cara que casou com ela. Quem está preparado para ouvir isso? Então, a Bíblia vai falar sobre o homem que deita com outro homem, ou a mulher que deita com outra mulher. Abominação é aos olhos do Senhor. Quem está preparado para ouvir isso? Ninguém crucificava naquela época gente boa. Só era crucificado, Isaías vai falar sobre isso, porque o Messias será crucificado como um malfeitor. Aquele que se prostrar ou tiver na sua casa uma imagem de uma escultura, quando envelhecer morrerá igual a ele, com boca mas não fala, com pé mas não anda, com corpo mas não, vai morrer todo duro em cima de uma cama. Quem é que está preparado para ouvir isso? Vai falar isso com um católico que tu apanha ele dá uma tapa na tua cabeça. Nós não estamos preparados para a verdade. O que a gente gosta é de que alguém diga o que a gente ama fazer. Quem é que está preparado para isso? Então, quanto mais o nosso povo é mundano e secular, mais nós seremos difamados. Meu irmão, se o povo fala até de mim, imagina de você. Diga para esse que está do lado: se preparem, porque vão falar de aba 4 da tua vida. Mas diga assim para ele: Jesus é a tua testemunha e o teu advogado de defesa. Deixa falar. Disseram uma vez até que eu roubava a igreja, roubava o povo. Eu disse: meu Deus, se rouba eu, a tesoureira e os obreiros tudinho. Então, sempre vai se levantar pessoas para difamar a igreja. Precisamos entender isso. A igreja de Esmirna foi acusada de tudo que você imaginava. E outra, era uma igreja pobre, porque não se prostrava aos resígnios romanos, não tinha apoio do governo, não tinha auxílio, era difícil encontrar emprego, porque 80% do emprego daquela época era para o governo, era do governo. E tu acha que se tu for contra o governo, vai ser contra o prefeito para ver se ele bota tu para trabalhar? Vai ser contra o deputado para ver se tu arruma uma vaga no estado? Vai ser contra alguém que está no poder?
Então como é que era a vida desse povo? Era um povo pobre, mas olha o que diz o texto: e sei que és pobre, mas para mim és rico. Mas para mim és rico. Então Jesus estava ciente da perseguição, da difamação, mas também estava ciente da pobreza. Da pobreza, da ausência de comida boa, da ausência de roupa boa, da ausência de uma casa confortável. Esse povo não tinha isso. Eu fico me perguntando, quando eu estava lendo esse texto hoje, de tarde, depois disso eu fui para casa ler, eu fiquei me perguntando, meu Deus, era um povo pobre, que não tinha roupa para vestir, não tinha as 3 alimentações do dia, morria se não adorasse o imperador, não tinha emprego, o povo difamava eles de tudo que não prestava, mas era um povo fiel a Deus. Aí a gente quer ser melhor do que os nossos irmãos que nos antecederam. Não pode passar uma provinha que já está reclamando, que já está difícil. E a Bíblia diz que eles sofriam grande pobreza, mas diante de Deus tinham uma grande riqueza. Há documentos, Flávio Joséfo, que era historiador judeu, eu achei um documento dele na história dos Hebreus, falando sobre Esmirna, que ele diz que muitas vezes o povo perdia as casas. Eles trabalhavam a vida inteira para quando ficasse velho, tivesse direito ao terreno. E aí o Império Romano vinha e dizia, vai adorar o imperador? Não, perdeu o terreno. E perdia tudo que tivesse. E era despojado como um mendigo. Então imagina a situação desse povo. Hebreus 10, capítulo 32 a 36, a Bíblia diz assim, lembrai-vos dos tempos passados, que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Pois por um lado fostes feitos espetáculos, tanto por vitupério como por tribulação. Por outro lado também fostes companheiros dos que assim foram tratados. Pois não só vós compadecedes dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens. Não lanceis fora, pois a vossa confiança, que tem grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis no final a sua promessa. O que o autor dos Hebreus está dizendo estão passando por dificuldade e tribulação, é dentro de casa, no casamento, é na família, é financeiro. Olhe os seus irmãos, que também passaram. Olhe o exemplo deles, que mesmo por tudo isso, durante anos, não negaram a fé e receberam, alcançaram de Deus a promessa. Jesus está ciente do mal que está sendo feito aos crentes de Esmirna. Jesus está ciente. Irmão, Satanás, ele vai dizer assim, é Satanás quem está usando as pessoas para difamarem vocês e para atacarem vocês. Satanás, irmão, é um espírito. Espírito não fala com voz humana. Um espírito, um demônio, ele precisa de um corpo para se comunicar. Então o diabo, ele vai usar pessoas para atacar a igreja, para atacar você. Lembre-se que quando alguém fala contra você coisas terríveis que você não faz, lembre-se que Satanás é o grande mentor dessa calúnia. Satanás usou a boca de Pedro, do apóstolo Pedro. Lá em Marcos capítulo 8, versículo 33, Jesus disse, olha, está chegando a minha hora, eu tenho que morrer, porque se eu não morrer, vocês não receberão o Espírito Santo. Eu tenho que morrer e ressuscitar para que o Espírito Santo desça sobre vocês. Pedro disse, não, ninguém lhe mata, porque eu não vou deixar. Jesus disse, cala a boca, Satanás. Tu não conheces os planos de Deus. Cala-te para trás de mim. Usou a boca de Pedro. Parece uma coisa boa, né? Não, Senhor, quem aqui ia deixar Jesus morrer, né? Não vou deixar o Senhor morrer não. Mas quem é que estava por trás da conversinha? Satanás. Usou Judas para vender Jesus por 30 moedas de prata. Esses demônios que
vem para a igreja, a gente põe a mão, esses, né? São chamados de espíritos imundos. Esses demônios, perigoso mesmo é Satanás. Que ele entra na pessoa, conversa com você, toma teu café, come tua bolacha, dá um beijo, um abraço e depois vai te matar pelas costas. E esse não dá para expulsar com oração não, porque senão Jesus tinha feito isso. Esse só dá para botar para longe com a força da palavra e do Espírito Santo. Irmão, se a igreja não tivesse o Espírito Santo nela, já teria se acabado. Se o Espírito Santo não fosse na nossa vida, eu não estava mais aqui, você não estava aí sentado, a gente já tinha se acabado há muito tempo. Esse é o grande trunfo, porque o diabo ele tem muitas faces. Ele é o pai da mentira. Ninguém mente, ninguém engana, ninguém ilude. Se um homem, um namorado engana a menina, tranquilo, imagina o diabo. Quem foi quem inventou a história de enganar? Foi ele que inventou. Se não fosse o Espírito Santo, todo mundo aqui seria enganado facilmente. Então o Espírito Santo é o grande autor da igreja, para manter a igreja no centro da vontade de Deus. Porque não faz sentido. Satanás pode operar através de pessoas próximas a você. Ele pode usar até você, se você não vigiar. Viu a saudação da diaconisa Marlene no início? Se você não vigiar, até você, a tua boca, ele usa para falar alguma coisa contra alguém, ou até contra você mesmo. Então Jesus manda a igreja de Esmirna suportar o sofrimento com fé. Como é que pode? A pessoa não tem o que comer. Como é que pode a pessoa não ter o que vestir? Vem na hora morrer. E Jesus mandar uma carta dizendo assim: crê somente. Creia somente. Se for qualquer uma pessoa vai dizer assim: eu quero lá saber mais disso. Foi o que Jesus disse para a igreja de Esmirna: permaneçam suportando o sofrimento com fé. Ele vai dizer no verso 10, olha o que ele diz no versículo 10, e eu já vou terminando. Ele diz assim, ó: não temas, não tenha medo das tribulações e perseguições. Por quê? Porque o medo faz com que a pessoa renuncie à fé e perca a promessa. Demas, 2 Timóteo 4,10, quando foi perseguido, fugiu, abandonou a fé. Jesus advertiu que manter essa vida custaria a vida eterna. Quem amar a sua vida aqui e me abandonar, perde a vida eterna lá. Mas quem gastar a sua vida e perder aqui, ganhar a vida eterna lá. Sua vida aqui pode custar a sua vida eterna. E ele disse: não tenha medo do que está acontecendo com você. Não tenha medo das mentiras que estão levantando. Não tenha medo das falsas acusações. Não tenha medo das perseguições e tribulações. O medo é um pecado mortal, irmãos. Apocalipse 21:8, a Bíblia diz: quanto aos medrosos, a sua parte está no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O medo mata a fé e nos leva para o inferno. Creia somente. Creia somente. O que Jesus está dizendo aqui é que a tribulação é a ferramenta dele de trabalho com essa igreja. Escute, igreja. Vocês podem já fazer o fundo musical aí, viu? Escute, igreja. Deus nunca permite um sofrimento sem propósito. Porque Deus é um pai
que não desperdiça sofrimento sobre a vida de um filho. Porque para você, sofrimento, luta, gera apenas dor, tristeza e lágrima. Mas para Deus, sofrimento é ferramenta de trabalho. Então, pastor, onde está o lado bom do sofrimento? Deus usa o sofrimento para nos lapidar. Deus usa o sofrimento para nos preparar, para nos amadurecer. E às vezes a gente não entende que ninguém amadurece apenas sorrindo. A maturidade é gerada no ventre da dor. A maturidade é gerada na perseguição. 2 Coríntios capítulo 6, Jesus disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, no sofrimento, na dor. Você precisa entender que para você sofrimento é ruim, mas para Deus, quanto mais um crente sofre, quanto mais um crente chora, mais ele rega os feixes de molho. E o salmista Davi disse: os que semeiam chorando voltarão com os frutos na mão, regados pelas lágrimas da dor, e ninguém pode arrancá-lo, ninguém pode tirar de você. Mas fica tranquilo, Deus está dizendo para a igreja de Esmirna: eu sei como está sendo difícil, eu sei como está sendo doloroso, mas eu estou no controle. E quer saber de uma coisa? Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz, aleluia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A dor não mata quando Deus está presente nela. Deixa Deus trabalhar através do sofrimento na tua vida. Suporta, suporta. Deus está falando como alguém: suporta, porque estou espremendo você, estou marcurando você, para que você coloque para fora as lágrimas que regarão a promessa que tenho feito contigo e com a tua casa. Fica de pé nessa noite. Aleluia, aleluia. Pode subir as meninas que cantam. Aleluia. Aleluia. Olha para esse cliente que está do seu lado e diga para ele: chega de uma vida de porquês. Por que, Senhor? Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor, só eu passo por isso? Por que, Senhor, ninguém vê o que está acontecendo? Por que, Senhor, ninguém me ajuda? Por quê? Pode acender aqui. Que música é essa? Ah, tá. Pode deixar ela aí, por enquanto, pode deixar. Por que, Senhor? Eu queria convidar aqui na frente só quem se identificou com essa palavra. Você que está passando por um momento de grande tribulação. Você que o diabo tem se levantado de uma maneira imprescindível. Hoje é o último dia, nós vamos encerrar. Vem aqui na frente. Você que tem passado perseguição, luta,
choro, tribulação, vem aqui. Nós queremos orar por você. Aleluia. Aleluia. Você que tem muitos porquês, vem aqui na frente. Esse será um dia de resposta a muitos porquês. O seu porquê será o porquê do Salmo 42. A Bíblia diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aleluia. Esta alma abatida, Deus está dizendo: espera em mim, suporta o processo, suporta a tribulação, suporta a necessidade e deixa que eu estou usando isso para te lapidar. Não vai morrer, isso não vai te matar, isso não vai te destruir, porque eu estou no meio desta luta, desta prova contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Aleluia. Quero pedir aos presbíteros e às missionárias que comecem a orar agora. Aleluia. Aleluia. O trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. Vai cantar Aquieta minha alma. Aleluia. Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua tribulação, e Ele sabe que não é fácil. Ele sabe que você está no limite. Ele sabe que a pressão é muito grande em cima de você. Por que te abates, ó minha alma? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Sozinha não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta, aquieta minha alma,
tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, bem baixinho, você estará ao meu lado, me segurando, curando tua mão. A tua mão, Ele segura na tua mão. Ele segura o teu ministério. Ele segura o teu casamento. Ele segura a tua fé. Ele segura a tua mão, pra você não tropeçar em pedra alguma. Ele sabe como tá difícil, como dói. Oh, como dói, Senhor, esta ferida aberta na tua alma, na tua alma, na tua alma, como dói. E nessa noite Ele derrama bálsamo, bálsamo. Filha minha, eu sustento a tua mão, pra você não desistir, não desistir, não desistir. Como dói, Senhor. Ele contempla esta dor na tua alma. Ele ouve o choro da tua alma, clamando por socorro nessa noite. Igreja de Esmirna, eu conheço as tuas obras, e eu te digo, filha, eu te digo, filho, não desista. Esta luta, esta prova não vai te matar, porque há um propósito, há um propósito. Eu estou trabalhando, eu sou especialista em pegar tragédias e transformar em bênção, e transformar em bênção. Não sabes tu, eu estou no controle. Não sabes tu que eu sou um Deus e zelo pela minha palavra. Por que tu quer parar? Por que tu está pensando em desistir? Por que tu disseste que não está aguentando mais? Pois eu te digo, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não sabes tu, filha minha? Não sabes tu, filho meu, que eu não perco o controle da situação? Então por que tu está com medo? Então por que tu está querendo se desesperar? Eu te chamei para levar a minha palavra e para ser o meu instrumento de cura, para ser o meu instrumento de libertação. Não sabes tu que eu sou Deus zeloso, que eu te amo tanto, tenho um zelo tão grande pela tua vida. Oh, vai ser difícil, eu sei, larga
a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levanta no altura do chão. E se eu chorar, deixa chorar, deixa, possa chorar, enxugará. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto. Segura aí mesmo, bem baixinho. Há alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor. Há alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé. Tem alguém? Se tiver, levante a mão, que nós queremos orar por você. Se tiver lá atrás ou aqui no meio, vem aqui para frente do altar. Você que está afastado, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas hoje você veio, o Espírito Santo falou ao teu coração e você quer dar um passo de fé. Se você quer nessa noite entregar a vida para Jesus, levante a mão, porque nós vamos orar por você. Cadê você que quer entregar a vida para Jesus hoje? Cadê você que quer hoje dar um passo de fé? Cadê você que quer entregar a sua vida, fazer uma aliança com o Senhor? Hoje Ele te dá mais uma oportunidade. Hoje Ele te convida. Hoje Ele te chama. Nós temos ainda 4 minutos para encerrar, e eu vou fazer um apelo para terminar. Tem alguém hoje que quer entregar a vida para Jesus? Se você quiser, não tenha medo, não tenha vergonha, só levante a mão, porque nós vamos orar por você. Cadê você? Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Tem alguém para entregar a vida para Jesus? Não tem? Ou se tem e você não acha que é o momento, nós oramos para que Deus te dê mais uma oportunidade. Igreja de Esmirna, eu acho que Deus falou com você hoje e deixou bem claro que desistir, sair, desanimar, olhar para trás não é uma opção. Não é uma opção. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que Jesus sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que Jesus sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Irmã Jó, dê um abraço de Deus nela. Essa irmã que está com a bolsa de lado, dê um abraço de Deus nela. Bem arrochado, na que está de bolsa ali, de óculos. Isso, dê um abraço de Deus nela. Amém? Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando. E se eu cair, segura aí, sol. Se eu cair, irmão, Deus é tão misericordioso que até quando a gente cai, se abrir o coração, Ele levanta. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão, é a tua mão que me sustenta, me levanta. E se eu chorar,
Levante a mão, nós vamos orar por você. Há alguém nessa noite? Não tem ninguém? Então vamos orar para a gente terminar o culto. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Pode tomar os seus assentos. Pai, muito obrigado por mais um culto ministrado na tua presença. Que o Senhor possa guardar o teu povo na ida para casa. Guarda a tua igreja, Senhor. Dá uma noite de sono reparadora, em nome de Jesus. E você diz... Antes de terminar o culto, as pessoas que eu falar aqui o nome, eu queria que vocês ficassem. Érica quer falar com vocês. Bia, Thalita, Claudinha, Josivânia, Elaine, Milena. Aí tem Josivânia de novo. Josivânia? E só. E quem tiver interesse em fazer, em questão do curso de design de sobrancelha e unha e gel, também fiquem, porque a Érica quer falar com vocês. Amém? Amém? Érica quer falar com vocês. E o Ministério de Louvor fica que vai ter uma reunião com vocês também. Amém? Concha com as mãos. Repetir o nome de novo. Bia, Thalita, Claudinha, Josivânia, Elaine, Milena. Aí tem Josivânia de novo. Josivânia. Amém? Deu para entender? Concha com as mãos. Que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem. E todos dizem. Até quinta-feira no próximo culto. Vocês